E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Rafa, da História do Brasil do Sala Extra. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui de História do Brasil. E na aula de hoje, no vídeo de hoje, né, a gente vai falar sobre o período colonial, certo? Antes da gente começar a aula de fato, eu queria pedir para que depois, eu já soltei um vídeo aqui, né, que a gente falou do período pré-colonial. Eu queria depois que vocês só me falassem como é que tá. Eu vou até perguntar lá depois para vocês. Eu queria saber só como é que tá sendo o feedback desses vídeos. Vocês querem que mudem alguma coisa, né? Se acham que tá faltando alguma coisa, querem acrescentar, vocês acham que tá dando certo. Depois me passem o feedback lá de vocês. Uma coisa que eu quero eh, colocar agora nos vídeos, eu queria tentar colocar uma webcam, né, para mostrar o meu rosto, que eu acho que fica mais próximo, fica mais legal. Não fica só esse slide jogado aqui de fundo e a minha voz aqui falando, né. Só que no momento eu não tenho uma webcam, porque eu estou gravando esses vídeos pelo computador e no computador não tem, mas eu tô tentando fazer algumas coisas aqui. Esse vídeo próximo, que vai sair logo logo, também, eu não sei se eu garanto para vocês, mas dos próximos em diantes eu vou tentar, acrescentar o webcam aqui para vocês, até que fica é aquilo que eu falei, fica mais próximo, parece que o vídeo fica mais legal, né, não fica só esse negócio chato aqui no fundo. E acho que é isso de recado que eu queria passar. Vamos para a aula então, já. E vocês sabem que eu gosto de recapitular, né, a aula passada, né, e na aula passada eu falei para vocês sobre o período pré-colonial, né. Então, se vocês por acaso estão nesse vídeo e não viram a aula de Brasil pré-colônia, né, ela tá aqui no canal, volta aí, assiste, é um vídeo, deve ter dado uns 35 minutos. No começo tem bastante recado e tal. A aula em si deve ter dado uns 25 minutos, por aí, 20 minutos. Então é bem curtinho, é o jeito que eu quero fazer esses vídeos. Eu quero fazer esses vídeos bem curtinho para não ser aquele negócio cansativo, sabe? Tudo aquilo, né? E na aula passada eu falei disso para vocês, né? Eu falei para vocês o que que foi o Brasil pré-colônia, né? O que que foi esse período pré-colonial. E foi o período que o Brasil não estava dentro dos moldes coloniais tradicionais. Eu vou falar melhor na aula de hoje, né? Porque hoje a gente já vai falar de fato do Brasil colônia, né? Falei para vocês dessa imagem que está aqui na tela, né? Que é o périplo africano. E era praticamente um motivo do porquê que o Brasil não tinha sido colonizado de fato naquela época ainda, porque esse comércio aqui de ir para as Índias, né? Eu expliquei muito isso na aula passada. Esse comércio de que eles faziam aqui na África, conforme eles iam circulando com o objetivo de ir até as Índias, isso daqui era muito lucrativo para eles. Então não tinha muita razão você gastar dinheiro para colonizar o Brasil de fato, quando você tinha um comércio muito bem estabelecido nessa região, né. Falei para vocês mais de um monte de coisa, falei para vocês do escambo, né, que era o modelo econômico que tinha, se pode se chamar assim, no Brasil pré-colonial, né, que era aquela troca com os povos nativos que os portugueses faziam. Então eles trocavam objetos de pouco valor para eles, né, pouco valor de manufatura, objeto manufaturado, em troca do recurso que era mais bem explorado no Brasil colônia, que era o próprio pau-brasil, né, que era muito utilizado para colorir tecidos, da nobreza na Europa. Então eles acabavam lucrando em cima disso, né. Falei para vocês que o périplo africano começou a se desgastar e o Brasil começou a sofrer pressões, né, lembra que eu até falei que os ingleses nessa época começaram a navegar, os franceses, os holandeses, e eles começaram a pressionar o Brasil, falando assim: "Ó, Portugal, se você não colonizar o Brasil, a gente vai, hein". E aí Portugal, diante de todo esse contexto, né, tanto dessa pressão que eu acabei de falar, mas como o desgaste do comércio aqui na África, né, isso tudo contribuiu para que o Brasil fosse colonizado de fato, a gente tivesse aquela expedição colonizadora que eu citei para vocês, e nisso a gente vai ter o período colonial, né, quando o Brasil é colonizado de fato.
Gente, esse período colonial ele é bem extenso, né? Durou até a nossa proclamação de independência, de fato, né? Então, durou muito tempo da nossa história. É um período muito grande. É um dos períodos mais importantes de Brasil, de Brasil, de história do Brasil pro vestibular, certo? E pode dizer que uns 30, 40% de qualquer prova de vestibular vai ser sobre o período colonial. Então é um negócio assim que eu não vou falar tudo nesse vídeo só, vão ser vários vídeos que vai tratar do período colonial. Mas a divisão clássica que a gente faz de período colonial é essa aqui que eu estou colocando para vocês, né? A gente vai dividir o período colonial em 3 grandes matérias, certo? A gente vai falar de administração colonial, justo dessa parte de administração, de governo, de como que funcionou, né, todo esse como que funcionou mesmo a colônia, assim, do modelo administrativo, né. A gente vai também falar da economia colonial, que é muito importante, né, todo mundo lembra da cana-de-açúcar, depois o ouro, depois entrou um pouquinho do café, né, toda essa questão da parte econômica da colônia, que é muito importante, a gente vai falar também. E a sociedade colonial, que ela é muito importante também, cai bastante em vestibular, né, tem muita coisa de literatura falando também da sociedade colonial, é uma matéria muito importante, a gente vai falar também, certo? O No vídeo de hoje e no próximo que vai sair logo em seguida, eu vou postar 2 vídeos essa semana, tá? Tudo bem que hoje é sábado, eu tô gravando esse vídeo sábado, pelo menos, eu imagino que hoje já vai sair, mas, eu tô gravando bem de manhãzinha, deve ser umas 6h30, 7 horas da manhã agora. Mas eu vou, soltar para vocês 2 vídeos de administração colonial e aí depois a gente vai entrar nos outros, não sei quantos vídeos vão ser de cada um, tá. Mas no vídeo de hoje e no próximo que eu vou colocar vai ser sobre a administração colonial, tá. Então vamos falar de fato dela, né. Vamos começar então falando do período colonial, quero lembrar aqui para vocês que qualquer dúvida que tiverem, sabe, que não entenderem na aula, pode me mandar lá no WhatsApp, tá, não tem problema. Qualquer hora eu estou disposto a responder, pode me mandar a hora que for, assim que der eu respondo, tá. Então não fiquem com dúvidas, certo? Esse é o momento de vocês brilharem, prestem atenção, peguem aí, se não entenderem podem perguntar, não precisa ter vergonha. Eu falo isso como para qualquer aula não precisa ser só da história do Brasil não, eu tenho certeza que todos os professores estão abertos para vocês tirarem dúvida, e ter os monitores também, então, desamparados vocês não vão ficar, certo? Vamos falar então da administração colonial, né, e antes da gente começar tudo, eu quero passar para vocês o que que define uma colônia, né. Falei para vocês que, a colônia ela precisa ter alguns aspectos, ela precisa ter algumas características, né. E o que que é uma colonização de fato? Essa frasezinha que eu coloquei aqui para vocês. É quando uma região metropolitana domina e controla uma região periférica. Rafa, vamos trazer para o nosso exemplo aqui do Brasil. Quando uma região metropolitana, no caso Portugal, né, um estado forte, forte, presente, bem estabelecido, rico, domina e controla uma região periférica, nesse caso o Brasil, certo? Uma região que está fora ali da Europa, por exemplo. Nessa colonização aqui que a gente está falando de 1500, né, de onde o Brasil vai começar a ser colonizado, a gente está falando de uma área que está fora ali da Europa, né? É uma área periférica, né? O Brasil que está aqui na América era uma região nova, o Novo Mundo que eles chamavam, e é quando uma região metropolitana, que no caso Portugal, domina e controla essa região, essa área periférica, certo? A nossa colonização, ela foi sobre um modelo mercantilista. E antes de eu falar da colonização mercantilista de fato, quero lembrar para vocês que existem praticamente nessa época da história 2 modelos de colonização. Existe um modelo de colonização que é o bem parecido com o nosso e o do sul dos Estados Unidos, que é a colonização por exploração, de exploração. E o objetivo, eu vou mostrar para vocês aqui, é ocupar, produzir, administrar, mas o objetivo principal é produzir, é gerar recurso econômico, certo? Isso é o principal objetivo de uma colonização de exploração.
mas também existe a colonização que foi da parte norte dos Estados Unidos, que é a colonização de povoamento, e não tinha tanto interesse em produzir para a metrópole, mas era mais de povoar mesmo, de ocupar aquela região para viver, certo? A nossa colonização que a gente teve aqui no Brasil foi uma colonização de exploração sobre a lógica do mercantilismo. Né? Lembrar para vocês que o mercantilismo é essa doutrina econômica que existia muito nessa idade moderna, né? Junto com os estados fortes, absolutos, né? E era muito apoiado na questão do comércio, do capitalismo, de acumulação de mercadoria, né? De acúmulo de bem e obter essas mercadorias. Lembra que eu falei para vocês Estado moderno, Estado absoluto, o rei, ele quer mostrar que ele tem poder, ele quer mostrar que ele tem bem, ele quer mostrar que ele é rico. Então, o mercantilismo entra muito bem isso, porque o mercantilismo prega esse acúmulo de bens, certo? Então, o mercantilismo conversa muito bem com o absolutismo, que é o que tem aqui nesse auge da Idade Moderna, na colonização, e a colônia vai seguir essa lógica. Então, a colonização, de fato, eu quero que vocês lembrem de 3 palavrinhas que são chaves para lembrar de uma colonização mercantilista, né, que é ocupar. Então a gente vai ocupar uma região colonial, lembra? A gente vai tomar posse, a gente vai dominar, a gente vai controlar uma região colonial, a gente vai fazer ela produzir, né, produzir, que aqui talvez um dos mais importantes, é gerar recursos econômicos, né, para a metrópole, e administrar. A gente não pode ocupar, a gente não pode dominar, né? E a gente não pode gerar recurso econômico, produzir, se a gente não tiver uma administração de fato. Se a gente não gerenciar a colônia de uma forma bem que ela consiga produzir, ela consiga ocupar, certo? Tudo bem com isso aqui com vocês? Então lembrar, né, desse mercantilismo e lembrar que a nossa colonização, a colonização que Portugal estipulou para o Brasil, foi uma colonização que estava muito em vista com a ótica, né, do mercantilismo, mas que tinha muito interesse em explorar, em produzir, em gerar recurso econômico para obter mercadoria e acumular bem da monarquia portuguesa, né, do Estado português que era vigente nessa época. Então, a gente tinha que, nossa colônia, o grande objetivo era produzir, gerar recurso econômico, certo? E para isso tinha algumas ferramentas. Isso aqui é muito importante. Quais eram as ferramentas de uma colonização mercantilista nessa época? Tem vários nominhos aqui, é bom saber todos, mas é bem facinho. Vamos lá. A primeira coisa é o metalismo, certo? O metalismo, ele é uma característica até do mercantilismo, que é esse acúmulo de metal precioso, né? Então a gente está falando aqui de metal como o ouro, a prata, né, que são metais amoedáveis, né, que a gente chama, que são esses tipos de metais preciosos, certo? Então o metalismo é um acúmulo disso. Lembra que eu falei, o monarca, o rei, ele tem que mostrar que ele tem poder, certo? Ele tem que mostrar que ele é fera, que ele é o rei, sabe? Que ele tem dinheiro, que ele tem poder. Então, para isso, ele vai acumular esses metais preciosos, certo? Então, o metalismo conversa muito bem com isso. Uma balança comercial, e nesse caso, uma balança comercial favorável, né? E o que significa isso? Significa que, assim, uma balança comercial, ela basicamente é o quanto é o volume de venda e o volume de compra, né? E uma balança comercial favorável, que a gente fala, é quando você vende mais do que compra. Se você está vendendo mais do que compra, para pensar comigo, na matemática mesmo. Você está vendendo mais do que compra. Independente do valor, qual que é a ideia geral que a gente tem? Quando você vende mais do que compra, você está lucrando, certo? Porque você está ganhando mais dinheiro do que está gastando, né? Você está ganhando mais dinheiro com a venda do que está gastando na compra. Então isso a gente chama de balança comercial favorável. Era uma coisa que uma sociedade mercantilista, uma forma de governo que conversava muito com o mercantilismo, tinha muito em mente, certo? Tinha muito em mente vender mais do que comprar, porque aí você lucra, certo? Lembra? Mesma coisa do metalismo. A gente quer mostrar que a gente tem poder, a gente é rico. Então a gente precisa vender mais do que comprar para a gente poder lucrar e ter esse dinheiro, certo? Duas coisas que são muito importantes aqui para
mercantilismo, né, e pro Estado mercantilista e, eventualmente, para a colonização, né, que é o protecionismo estatal e o intervencionismo estatal. Vamos conversar pelo intervencionismo estatal. O intervencionismo estatal, o próprio nome diz, é quando o Estado vai intervir bastante na economia, é quando o Estado vai participar diretamente na economia, certo? Através de monopólios, de companhias de comércio, né? Isso aqui é uma forma do Estado até proteger a economia, que é o protecionismo estatal, mas é quando o Estado praticamente ele vai atuar diretamente na economia. Então, companhias de comércio estatais, né, monopólios estatais, então compra e venda vai participar direto com o Estado. Até quando o Estado é bem atualmente hoje, quando a gente fala de qualquer ação de plano estatal que atua diretamente na economia, é esse intervencionismo estatal, né? Quando o Estado vai atuar diretamente na economia. E o protecionismo estatal é quando o Estado ele vai atuar direto na economia, só que ele vai atuar de forma defensiva, ele vai proteger os interesses do reino. Vocês vão entender isso melhor quando a gente falar de pacto colonial, né, que o pacto colonial é uma forma de protecionismo estatal, né? Vamos explicar pacto colonial, eu vou voltar nesse protecionismo estatal, tá? Pacto colonial, gente, é o mais importante da aula de hoje, certo? É o mais importante aqui da administração colonial. Eu quero que vocês prestem muito atenção no pacto aqui, no porquê isso, porque esse pacto colonial ele vai estar presente em todo o Brasil colônia. Todo o período colonial, esse pacto colonial vai existir, né? E como funcionava? Tem 3 frases aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção e é muito importante. Tudo que existe na colônia é propriedade da metrópole. Tudo que a colônia quer vender só pode vender para a metrópole. E tudo que a colônia quer comprar só pode comprar da metrópole. O que isso significa? Olhando nesse desenho agora, existe a colônia e existe a metrópole. Nesse caso, Brasil e Portugal, né? Respectivamente. Tudo que tem na colônia, tudo, é propriedade de Portugal, é propriedade da metrópole, né? Nesse caso do Brasil e Portugal. Tudo o que a colônia, o Brasil, quer vender, matéria-prima, de pau-brasil, de cana-de-açúcar, que é muito importante para a economia colonial, né? Tudo que o Brasil quer vender, o ouro, quando a gente descobrir aqui, tudo, ele só pode vender para a metrópole, para Portugal nesse caso. E tudo que ele quer comprar, por exemplo, o Brasil precisa de tecido, precisa de equipamentos, qualquer coisa que seja, só pode comprar de Portugal, certo? Esse é o pacto colonial. O pacto colonial estipula isso. A colônia, pertencente à metrópole, só pode vender as coisas para a metrópole e só pode comprar as coisas da metrópole, certo? E tudo que existe aqui na colônia, toda a natureza, toda a terra, todos os recursos exploráveis, tudo isso aqui pertence à metrópole. Esse é o pacto colonial, certo? É muito importante vocês entenderem isso aqui, porque isso daqui vai existir até a nossa independência. Durante todo o período colonial, isso daqui vai estar acontecendo, certo? E lembra que eu falei que eu ia voltar no protecionismo estatal? Esse pacto colonial é uma medida muito grande, a gente pode falar do protecionismo estatal. É uma forma da metrópole garantir a sua economia, a sua segurança, falando que a colônia só pode vender para ela e comprar dela, certo? Porque aí você vai estar protegendo o comércio português, tudo bem? Deu para entender pacto colonial? Deu para entender essas ferramentas da colonização mercantilista? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me falar lá, estou aberto qualquer hora, tudo bem? E, gente, como que funcionou a distribuição de terra aqui no Brasil? Como que a galera se ocupou aqui de fato, né? Foi aleatório, a galera foi para onde quisesse? Não, teve uma lógica, né? E essa lógica foram as capitanias hereditárias, né? Bem famoso isso daqui, né? E foi uma forma que eles encontraram de organizar o território brasileiro. Esse esquema de capitania hereditária é uma adaptação muito bem do modelo de suzerania e vassalagem da Idade Média, né, aqui na área colonial. Por quê? Se vocês lembrarem lá da Idade Média, vocês ainda não tiveram, mas vocês ainda vão ter lá na história geral. O modelo de suzerania e vassalagem, gente, é um modelo de distribuição de terra que existia muito bem na Idade Média, né? Então, o suzerano na Idade Média,
ele fornecia terras para o vassalo em troca de um apoio militar político do vassalo. Então, por exemplo, lá no feudo e tal, vamos supor, eu era um senhor feudal e eu tinha bastante terra. Aí eu, suzerano, chegava para um vassalo meu lá e falava assim: irmão, eu tenho um pedaço de terra aqui que você pode tomar conta, você pode ser o senhor feudal desse pedaço de terra. Só que em troca você vai ter que ser aliado meu militarmente, certo? E você vai ser aliado meu, né, de diversas formas. E aí era muito bem isso. E foi uma adaptação que eles fizeram isso para a área colonial, né? No caso, o suzerano, quem fornecia terra era a coroa portuguesa. A coroa portuguesa tinha as terras aqui no Brasil colônia e eles iam fornecer para quem? Para os vassalos. Quem que eram os vassalos nesse caso? O capitão donatário. O capitão donatário era quem iria receber essa terra, iria cuidar. Vou mostrar para vocês o que ele tinha que fazer com essa terra daqui a pouco. Certo? Mas na prática a gente teve a divisão do Brasil em 15 lotes e entregado para 12 capitães. Aqui está a divisão mais clássica, né? Acho que todo mundo já deve ter visto esse mapa. Se não viram, tudo bem. Prazer, estou apresentando aqui para vocês. Que é a divisão de 15 capitanias hereditárias aqui na mão de 12 capitães donatário. Por quê? Porque tinha capitão que tinha mais de uma capitania. Certo? Essa aqui então são as famosas capitanias hereditárias, né? Quem que recebia essas terras? Quem que era o capitão donatário? Era qualquer Zé Ruela? Não. Ele tinha que ter alguns critérios de escolha. Tinha um processo seletivo. Quais eram os pré-requisitos? O que você tinha que ser para poder ser um capitão donatário? Cara, a primeira coisa, você tinha que ser português, velho. Óbvio. É uma colônia de Portugal, você vai ter que ser português. A segunda coisa que você vai ter que ser, católico. Né? Você vai ter que ser católico, que é a religião principal, a religião única de Portugal nessa época, né? Então você vai ter que ser católico e você vai ter que ter uma boa condição econômica. Você vai ter que cuidar de uma capitania a mando da coroa portuguesa. Você não pode ser qualquer cara que não tenha dinheiro. Você tem que ser um cara rico, você tem que ter dinheiro, cara, para poder ter essa terra, certo? E como funcionou a regulamentação das capitanias hereditárias? Através de duas cartas, a carta de doação e a carta foral. A carta de doação, o próprio nome já diz, né? A carta de doação era que garantia a posse do capitania hereditária, do capitão donatário sobre a capitania hereditária. Era o que garantia essa posse. Né? E o que mais que eles garantiam? Eles garantiam a propriedade, né, que eu acabei de falar, a posse, garantiam a hereditariedade, por isso que chama capitania hereditária. Né? Você ter, vamos supor, por exemplo, você ganhou a capitania de Pernambuco, certo? Você é o Duarte Coelho, você ganhou a capitania de Pernambuco. Você tem direito à posse daquela capitania, você tem direito à hereditariedade, ou seja, seus filhos, quando você morrer, vão ter direito de controle da capitania de Pernambuco, né, usando esse exemplo, né, e de comercialização. Cara, cansou de ser capitão donatário? Você pode vender a tua capitania, só que você pode vender somente para a coroa. Né? Lembra do protecionismo, do intervencionismo estatal? Cara, você pode vender tanto que você quiser você pode vender a sua capitania se você quiser, mas você só pode vender para a coroa, tá? E era isso que a carta de doação garantia. E a carta foral era uma carta que exemplificava quais eram os seus direitos como capitão donatário e os seus deveres. Né? O direito que você tinha era de explorar a capitania. A capitania era sua, cara, para você explorar do jeito que você quisesse. Se quisesse plantar cana-de-açúcar, você podia. Se você quisesse tentar minerar para achar ouro, prata, você podia. Se você quisesse avançar, construir coisa na tua capitania, você podia, certo? O seu direito era de explorar a capitania do jeito que você quisesse. Só que você tinha alguns deveres. E deveres, nesse caso, é diferente de direito. Direito você pode exercer ou não, se você quiser. Mas o seu dever é seu dever, você tem que cumprir. E quando você ganhava uma capitania hereditária, você tinha que cumprir alguns deveres. Quais eram? Esses 6 que eu coloquei aqui para vocês. Você tinha que ter o dever de avançar para o interior, você tinha que explorar o que estava no interior, né? Então, quando a gente olha esse mapa aqui, você tinha que ir explorando aqui o interior, igual o meu mouse está fazendo, certo? Você tinha que ir explorando aqui, era seu dever explorar e avançar para o interior, certo? Recurso explorável, né? Então você tinha que identificar o que dava para explorar lá, o que não dava.
você tinha o dever de escravizar o índio para trabalhar. Nessa época a gente vai surgir as primeiras lavouras de cana-de-açúcar, né? A gente ainda não tem o comércio de tráfico de africanos, de escravo africano, para trabalhar nessas lavouras no começo. Então, no começo, a gente usava muito o índio escravizado. Então, era dever seu escravizar o índio, era dever seu conceder sesmarias. E o que, que eram sesmarias? Sesmarias eram como se fossem partes da sua capitania. Então, por exemplo, vou usar aqui a capitania de Pernambuco como exemplo, certo? Perdão. Então, no começo, quando eu cheguei aqui na minha capitania, eu não tinha toda essa terra bem conhecida. Eu tinha só o litoralzinho aqui, né, certo? Tanto que era dever meu avançar para o interior. Então, eu, por exemplo, vamos supor que eu sou o Duarte Coelho, que era o capitão donatário de Pernambuco. A minha casa principal, onde eu moro, onde eu fico, está mais aqui no interior, certo? Conforme eu vou explorando aqui, conforme eu vou avançando para o interior, que era um dever meu, o território ia ficando muito aberto, vocês não concordam comigo? E aí, como o território ia ficando muito grande e tal, ia dificultando eu controlar todo o território daqui do litoral, eu construía uma vilazinha aqui, uma vilazinha aqui, uma vilazinha aqui, e eu passava essa vilazinha para o controle de uma pessoa da minha confiança, certo? Então, por exemplo, um cara que eu confio, eu dou o controle dessa vilazinha aqui para mim. E aí ele vai me ajudar a governar essa capitania aqui, certo? Isso era conceder sesmarias. Então era uma obrigação minha conceder sesmarias para pessoas de confiança me ajudar a controlar a minha capitania, certo? Outra coisa que eu era obrigado a fazer é pagar o quinto. Isso aqui é muito importante, né? O quinto era 20% de toda a riqueza produzida ou explorada dentro da minha capitania. Tanto que 20% a gente faz a matemática que é um quinto, por isso que chama o quinto. É um quinto de toda a riqueza que eu produzia ou explorava dentro da minha capitania. Então, por exemplo, eu comecei a plantar cana-de-açúcar, eu achei ouro, sei lá, vamos supor, nessa época não tinha, nessa época não tinha ouro, né? Mas vamos supor que eu tivesse achado. Eu estou vendendo também para o Brasil e tal, então eu estou lucrando, sei lá, X. 20% desse meu lucro eu vou ter que pagar para a coroa, certo? É como se fosse um imposto dessa época, né? O quinto. E a propriedade do subsolo é da coroa. E isso era para garantir, né, que o ouro e o prata fosse garantido pela coroa. Então, por exemplo, toda a propriedade do subsolo da minha capitania pertencia à coroa. Isso significava que se eu achasse ouro, se eu achasse prata, iria pertencer, né, à coroa, não era meu, era da coroa. Então isso é mais ou menos o que acontece no Brasil hoje. No Brasil, não sei se vocês sabem, hoje, qualquer coisa que você acha no subsolo pertence ao Estado brasileiro. Então, por exemplo, você está na tua casa, você fura lá, enfia uma broca no chão e acha, sei lá, um poço de petróleo na sua casa, no quintal da sua casa. Por mais que está dentro da sua propriedade, como é algo que pertence ao subsolo, isso vai pertencer ao Estado brasileiro. Isso hoje funciona assim. Naquela época era a mesma coisa. Né? Eles garantiram o subsolo, né, a exploração do subsolo para a coroa. Esse era a carta foral ditava mais ou menos isso. Quais eram os direitos e quais eram os deveres. Esse sistema ele enfrentou algumas dificuldades, né? Não foi um sistema perfeito assim de começo, né? E ele sofreu algumas dificuldades. Quais foram? Basicamente três. A resistência indígena. Lembra que eu falei, acabei de falar, os deveres é escravizar o indígena, avançar para o interior. Tudo isso sofria, foi passivo de sofrer essa resistência indígena. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha capitania, eu estou avançando para o interior, cara, o índio não vai gostar disso, velho, porque você está avançando, você está construindo, você está desmatando, você está explorando, e o indígena não vai gostar disso, velho. E escravizar o indígena ele vai curtir menos ainda, então ele vai oferecer uma resistência, vai ter luta armada aqui nesse período, né? Ele vai lutar de volta contra os capitães donatários, né?
Que mais? Vai faltar recurso, cara, não vai ter cuidar de uma capitania. Lembra que eu falei para vocês que o capitão donatário ele tem que ter dinheiro, mas cara, é muito dinheiro que precisa para você controlar uma capitania. Então vai ter muita capitania que vai ficar deixando a desejar por causa de infraestrutura, né? Alguns capitães não vão dar conta de controlar a capitania de fato, certo? Não vai ter dinheiro para construir essas infraestruturas, avançar para o interior e tal. E principalmente por causa de uma coisa que é a descentralização político-administrativa. Rafa, mas como que existe essa descentralização político-administrativa se a metrópole ela é centralizada? E sim, só que aqui no Brasil a gente dividiu em 15 capitanias, lembra? 15 capitanias. Não existe algo central, não existe uma capitania que vai controlar todas ao mesmo tempo. É descentralizado. Cada capitão vai cuidar da sua capitania. E isso foi uma dificuldade do sistema, porque eles meio que precisavam dessa administração mais centralizada para ajudar. Lembra? Tá faltando infraestrutura, tá faltando recurso econômico, tá faltando recurso financeiro aqui. E eles vão precisar de uma centralização mais forte aqui no Brasil, certo? Que seja uma representação da coroa. Por causa disso, a solução vai ser o governo geral, que é a matéria da nossa próxima aula, certo? Então, por causa dessa descentralização, dessa falta, né, de um governo mais central, eles vão criar esse modelinho de governo que chama governo geral aqui no Brasil, que é a matéria do nosso próximo vídeo, tá? Com isso, a gente termina a nossa videoaula de começo de administração colonial, certo? E antes da gente encerrar o vídeo, eu quero fazer uma recomendação para vocês. Durante esse surto, né, de coronavírus que a gente está enfrentando, durante todas essas dificuldades de quarentena e tal, não sei se vocês já viram, mas procurem assistir o Roda Viva com o Átila e a Marina. O Átila é um biólogo, pesquisador, youtuber, e que atua muito bem aqui no YouTube. Ele tem um canal no YouTube, né? E ele foi no Roda Viva falar um pouquinho sobre o coronavírus, foi falar um pouquinho sobre as projeções, né, o que está acontecendo no mundo e tal. Se vocês tiverem a oportunidade, gente, assistam, vale a pena. É 1h30 de programa, mas vale muito a pena. Eu montei essa aula praticamente só ouvindo o Roda Viva, então é muito legal. Quero fazer essa recomendação para vocês, certo? Então é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, mandem lá no WhatsApp, tá? Perdão se eu estiver meio devagando agora, porque eu literalmente acabei de acordar, são 7 horas da manhã, tá? Bem cedo aqui. Mas um abraço para vocês, tudo de bom e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo para vocês.